Olá, pessoal! Nesta videoaula nós vamos falar um pouco sobre o conceito de gramática descritiva. Bom, o conceito de gramática descritiva é um conceito muito provavelmente novo para todos vocês, porque é algo com o qual o ensino médio fundamental não trabalha. Vocês podem ver aí três gramáticas, três capas de gramáticas descritivas do português brasileiro. E caso vocês tenham alguma curiosidade, vocês podem até fazer uma busca na internet para observar como funciona e como é uma gramática descritiva de uma língua como o português. Nós temos aí a gramática de Perini, a gramática descritiva do português, e a gramática de Maria Helena Moura Neves. São gramáticas com base na linguística. É muito importante que a gente observe que essas gramáticas elas são gramáticas científicas, elas são gramáticas com olhar científico, um olhar de descrição para a língua. Então, são gramáticas que nós, a princípio, não utilizamos na maior parte das nossas atividades do dia a dia, né, quando nós estamos utilizando a língua. Então, são gramáticas de reflexão sobre a língua, e são utilizadas, sobretudo, por linguistas e pessoas que trabalham com a língua. Então, a gramática descritiva, diferentemente dessa gramática normativa, é aquela que trabalha com o conceito de conjunto de regras que são seguidas. Percebam, a gramática normativa de nossa videoaula anterior é aquela que trabalha com as regras que devem ser seguidas. Existe uma prescrição implícita. Aqui não. Aqui a gramática descritiva apenas descreve as regras que são seguidas pelos falantes. Uma analogia que nós poderíamos traçar aqui seria a analogia, por exemplo, de um químico que observa um elemento químico, uma reação química. Ele apenas observa, ele vê o que está acontecendo. Ele não faz juízo de valor. A gramática normativa, na nossa videoaula anterior, ela tem um juízo de valor. Ela diz o que é certo e o que é errado. Aqui não. Aqui a gramática descritiva apenas diz como os falantes falam, como as regras são seguidas pelos falantes, sem estar implícito algum juízo de valor do tipo certo e errado. Então a preocupação é descrever ou explicar as línguas tais como elas são faladas. Dar a conhecer de forma explícita as regras de fato utilizadas pelos falantes. Então, como os falantes falam? Como os falantes utilizam essas regras da língua? E não apenas uma parte dos falantes, como a gramática normativa faz. Não é apenas aquela parte dos falantes que é escolarizada, que teve acesso a essa língua dita padrão, a língua das pessoas mais cultas. Aqui, o que está implícito é como os falantes de uma determinada língua falam, sem qualquer juízo de valor. Então, as regras de uma gramática descritiva se assemelham às leis da natureza. Vejam, no nosso vídeo anterior, a analogia foi feita com regras de etiqueta. Aqui não. São leis da natureza. Na medida em que se organizam observações sobre fatos sem qualquer conotação valorativa. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. A regra da utilização dos pronomes clíticos no português. Segundo a gramática normativa, existe uma regra que diz: quando iniciar o período, nunca começar com o pronome clítico. O pronome clítico é aquele mi, ti, si, certo? Então, quando eu inicio um período e digo me dê este livro, segundo a gramática normativa, esta sentença está errada. Existe um erro aí. Porque nós não podemos iniciar a sentença com o pronome clítico. Nós teríamos que dizer: dê-me este livro.
E, na verdade, nós sabemos que os falantes do português brasileiro, eles não utilizam essa regra. Essa regra é uma regra, entre aspas, já caduca, né? Ela já não faz muito sentido para a nossa linguagem do dia a dia. E, no entanto, na gramática normativa está assim, a regra dos pronomes críticos. A gramática descritiva vai dizer, não, os falantes do português, nem sua maioria, utilizam o crítico, utilizam uma posição nesse crítico diferente do que prega a gramática normativa. Então, assim, para que vocês já percebam, existe uma concepção de língua, que subjaz essa gramática descritiva, de que nenhum dado é desqualificado como não pertencendo à língua. Então, tudo que pertence à língua deve ser descrito e deve ser levado em conta. E, em princípio, nenhuma expressão é encarada como erro, porque tudo é natural dentro de um sistema linguístico. A concepção de erro dentro dessa gramática descritiva só aconteceria no caso de algumas ocorrências de formas ou construções que não fazem parte de maneira sistemática de nenhuma variante da língua. Ou algo que, por exemplo, que nós vamos discutir ao longo das próximas aulas, do que Chomsky falou de agramatical. Agramatical, para Chomsky, é tudo aquilo que viola o sistema mais profundo da língua. É do tipo de algo que nem sequer um falante iletrado, um falante analfabeto diria, do tipo a livro. Nenhum falante da língua vai dizer a livro, ou vai dizer fui cinema ontem nu. Fui ao cinema ontem ao. Não. A sintaxe aí está prejudicada porque está violando o sistema da língua. Então, nesses casos, sim, existiria um erro. Mas um erro do ponto de vista de sistema da língua. E não aquilo do que é certo e errado para a gramática normativa. Então, a gramática descritiva, ela tem um olhar mais científico para a língua. Ela observa a língua como um fenômeno científico, como um objeto científico, e como tal, não emite qualquer juízo de valor, no sentido do que é certo e do que é errado. Para a gramática descritiva, não existe certo e errado. A língua, os fatos da língua são como são. Se viola uma gramática normativa, é apenas uma consequência. É uma consequência da própria evolução da língua, da própria dinâmica da língua, né? Porque a língua vai mudando aos poucos e, muito provavelmente, os falantes já estão espelhando uma nova realidade linguística. E é exatamente esse ponto de vista da gramática descritiva que a linguística vai trabalhar. Então, a linguística vai trabalhar com a qual a linguística vai trabalhar. Então, a linguística vai trabalhar exatamente com essa gramática descritiva. A posição da linguística é uma posição científica que evita qualquer juízo de valor e que observa a língua de um ponto de vista puramente fático. Ou seja, as coisas são como são. Se os falantes emitem, se os falantes falam de determinada maneira, é porque essa maneira é lógica, faz sentido dentro do sistema linguístico. Eu sei que é bastante problemático para quem está começando a se iniciar nos estudos linguísticos, esse primeiro impacto que é ir contra a gramática normativa. Né? Na verdade, não é ir contra. Na verdade, é observar a gramática normativa com uma determinada função. Existe uma função importante da gramática normativa que é padronizar, que em determinadas circunstâncias nós precisamos fazer isso, que é barrar um pouco a própria dinâmica da língua, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para a linguagem, olhar para a língua com um olhar mais científico, um olhar mais neutro, um olhar mais sem juízo de valor. E isso, que propõe isso aí, a linguística, né, e com esse olhar mais descritivo.
Então, a linguística é uma ciência e, como tal, ela descreve. Ela não prescreve. Quem prescreve é a gramática normativa. Ela tem uma importância, ela tem uma função, mas o nosso olhar aqui é um olhar científico. Bom, esse seria o panorama da gramática descritiva. E na nossa próxima videoaula, nós teceremos alguns comentários a respeito da gramática internalizada. Ok, pessoal? Até a próxima. Um abraço.